Chegou a hora de descobrir o poder que está dentro de você. Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Super Cérebro. Apresentação da neurocientista, mentora e palestrante Juliana Niza. Super Cérebro, com Juliana Niza. Boa tarde! Excelente tarde para você, queridíssimo ouvinte aqui na Vibe Mundial. Como sempre, toda terça-feira é um prazer inenarrável estar com você aqui juntinho, assim, juntinho, pertinho, porque a gente gosta dessa energia boa, você entendeu? Eu jogo energia boa para você, você volta energia boa para mim e assim a gente cria um campo energético, poderoso, positivo, que emana para o universo. Isso é maravilhoso, né, meus amores? Estamos aqui mais um Super Cérebro, toda terça-feira, para você que está me ouvindo pela primeira vez. Toda terça eu tô aqui para te dar várias dicas, para te dar uma impulsionada na vida, sabe? E é gostoso, né, gente? A gente praticar a positividade, praticar ser cada vez melhor, né? Eu adoro. Então, você que está aqui comigo foi atraído por essa energia. A gente sabe que os semelhantes se atraem, se agrupam entre si. Então, estamos aqui, gente. Feliz, animado, contente, saltitante. Mas hoje, o nosso estúdio aqui da rádio está florido. Tem flores aqui, lindas e maravilhosas e cheirosas, porque eu tô com uma convidadíssima especial aqui que você vai conhecer, você, meu querido ouvinte que já me acompanha. Eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma mulher extremamente especial. Ela é empresária, tá? Uma empresária de sucesso. Ela tem uma loja chamada Via Classic há 29 anos. Que essa loja, assim, é um luxo. Eu já fui, vou e voltaria lá, sempre. E ela é especialista e consultora de harmonização de objetos. Ou seja, o ambiente fica, além de harmonioso, fica chique, né, gente? Fica bonito. Né? A maravilhosa, incrível Sônia Biasia. Seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Obrigada, é um prazer estar aqui falando para a Rádio Mundial. Essa rádio que é muito especial. Eu, quando vou para São Paulo, eu vou escutando a rádio. Então, é um momento muito especial que a gente tem várias dicas e é muito importante no nosso dia a dia a gente aprender coisas novas, né? É isso aí. Obrigada, viu, Sô, pela sua presença, por ter topado vir aqui, contar um pouquinho da sua experiência, né? É tão bom, né, a gente harmonizar os lugares, os ambientes. É tão importante isso, né, Sô? Com certeza. A nossa casa é o nosso lar, né, Ju? Então, a nossa casa ela tem que estar super harmoniosa. E os objetos, eu falo que uma casa sem objetos é uma casa fria, é uma casa gelada. Então, o objeto, ele sorri para você. Quando você entra em casa, você chega na sua casa, você vê sua casa gostosa, aconchegante. É aquele momento que você fala assim, eu vou relaxar. Mas eu preciso relaxar com coisas bonitas. Então, a ambientação e a harmonização de objetos é exatamente isso. Deixar a nossa casa bonita, deixar a nossa casa alegre, deixar a nossa casa feliz. Porque uma casa feliz reflete na gente, reflete no nosso espírito, na nossa alma, na nossa saúde. Então, assim, eu falo que há 29 anos... eu faço aquilo que exatamente eu amo fazer, que é deixar a casa dos meus clientes mais bonita e mais harmoniosa. Então, assim, isso para mim é um prazer que eu acordo todo dia de manhã, quando eu tenho uma produção para fazer, eu vou muito animada, minha cabeça já começa a trabalhar, o que eu vou colocar, o que eu vou fazer. Isso realmente me dá muito prazer de ver o sorriso no rosto do cliente. Ai, gente, eu passei por essa experiência, né? Eu vi a Sônia fazendo uma harmonização e cá para nós, gente. É real isso. E vocês sabem que eu falo de energia, né? Então, a importância da gente ter uma casa com energia boa, né? Um local de trabalho com energia boa. E a Sônia fez uma produção recentemente para mim. Gente, como mudou o campo energético do lugar. Eu falei, Sônia, cada mudança que você fez de objeto... E detalhe, tá? Ela utilizou objetos que já estavam ali. E ela remodelou e harmonizou aqueles objetos. Então, gente, quando eu olhei, eu vi a diferença do campo energético que estava lá, eu falei, olha só a importância, né, Sô? Então, esse é o dom, né, que você tem. Ju, é mais forte do que eu falo. Às vezes, quando eu vou num lugar e eu vejo que as coisas estão meio desequilibradas, eu
Não sei, quando eu vejo, já tô mexendo, já tô arrumando. Porque, assim, realmente, são mudanças que fazem uma diferença incrível. Então, no meu trabalho, eu faço tanta consultoria de ambiente na casa do cliente, onde ele já tá com os objetos dele, e eu vou realinhar esses objetos. Então, quando você vê o antes e o depois, a diferença é muito grande. Uma vez eu fiz uma casa de uma cliente que eu não tirei as coisas dela. Na realidade, eu realinhei. Algumas coisas realmente eu tive que tirar e eu coloquei num outro ambiente que não era um ambiente de passagem, era um ambiente de um canto. Tá. E aí eu deixei mais harmonioso. Quando a filha dela chegou à noite, ela falou assim para a mãe dela: o que aconteceu aqui? O que você fez? Porque a energia do lugar muda. Então, uma casa harmoniosa é aquele lugar que você realmente fala assim: nossa, eu quero ficar aqui. Muitas pessoas hoje estão trabalhando em casa, né? Sim, então, é mais um motivo para você ter um ambiente mais harmonioso. Não precisa de muita coisa, mas assim, o pouco que se faz, o pouco que se muda, se troca a energia do lugar e realmente fica um ambiente super agradável. Ah, é tão aconchegante. Eu gosto de chegar num lugar e tá assim, sabe, organizado? Quando começa a ficar muito assim, desorganizado, muita coisa, é tudo bagunçado e tal, eu me sinto incomodada. E essa coisa incomodada é a energia, né? Que a gente sente. Que às vezes a gente não percebe, né? Sim, e assim, o canto da nossa casa, ele tem que ter vários cantinhos. Por exemplo, quando a gente vai para um hotel, a gente não se sente bem nesse hotel. Você fala assim: ai, não queria sair daqui. Ai, tem um hall tão bonito, um hall de entrada. Por quê? Porque aquele hall ele foi pensado. Por que não fazer isso na sua casa também? Você não precisa ter um hall de um hotel, mas você precisa ter cantos ambientados. Por exemplo, na minha casa, o meu jardim, eu fiz baseado num hotel que eu fui. E eu fiquei apaixonada pelo jardim. Então, eu criei aquele jardim na minha casa pensando no hotel. Eu fiz um canto pequeno, óbvio que eu não tenho um jardim tão grande assim, mas ficou tão harmonioso que eu olho pro meu jardim, eu amo meu jardim. Então, assim, na minha casa eu tenho objetos que são meus, são particulares, mas eu tenho que harmonizar ele e deixar a minha casa com os cantos em equilíbrio. Então, se você tem perfume na casa, eu adoro colocar perfume na casa. Eu acho que a casa, ela sorri pra gente. A casa é a nossa alma, é o nosso espírito. Uma casa saudável, a gente fica mais saudável, a gente fica mais alegre. Então, Olha assim, só. a casa sorri pra gente e a gente sorri pra casa. Por isso que a ambientação e a harmonização de ambiente, ela é muito importante. Ela é muito importante para contribuir com a nossa saúde mental e espiritual também. Olha só, tá vendo, gente, que dicas importantíssimas aqui. Você que tá acompanhando o programa, que tá em casa, dá uma olhadinha aí em volta. De repente você fala: ai, meu Deus, acho que eu preciso dar uma organizada. Por quê? Isso vai influenciar, a Sônia acabou de falar pra gente, isso vai influenciar no seu equilíbrio, na sua saúde, no seu bem-estar. Olha que frase bonita, gente. Uma casa saudável significa que você tá na energia da saúde. Você é saudável, a sua casa é saudável. Se a casa não tá saudável, como é que a gente fica saudável, né, Sônia? Exatamente. E assim, eu falo que a gente presenteia as pessoas e a gente também tem que presentear a nossa casa. Então, eu tenho uma loja de objetos há 29 anos. E de vez em quando eu falo assim: não, esse objeto eu vou dar de presente para minha casa. Porque isso é muito importante. A nossa casa precisa receber o nosso carinho. E eu falo que ainda vou instituir o Dia da Casa. Né? O que vai ser o Dia da Casa? Você vai comprar uma coisa pensando na sua casa. Tem o Dia das Mães, tem o Dia dos Pais e tem o Dia da nossa casa também. E a nossa casa é aquele aconchego, né? Você vai sentar à noite, você vai relaxar e muitas vezes, nesse seu ambiente, você entra e você... alguma coisa está te incomodando. Se você tem quando a gente faz a harmonização de ambiente, a diferença é muito grande. A diferença da energia, a diferença do espaço, as pessoas que começam... elas mudam o comportamento, Ju. Pra você ter uma ideia, a gente já teve casos das pessoas mudarem o comportamento. Olha. Por conta da casa estar mais realinhada, mais harmonizada. Então, não precisa pôr muita coisa, mas ela tem que estar em equilíbrio, né? E acho que esse é o ponto, é a harmonia. Porque às vezes a gente fala assim: eu vou pegar esse vaso, vou colocar aqui. Mas existe toda uma questão por trás, que essa é a sua especialidade, inclusive, né? Que a Sônia, ela avalia o ambiente para ver se realmente existe uma harmonia naqueles objetos. Não é só colocar, né? É você colocar em harmonia. Exatamente. Né? A gente faz tanto casas que estão
só com os móveis. O proprietário vai entrar com uma casa nova e a gente faz toda essa ambientação. Isso demora às vezes 3 dias. Para montar uma produção demora de 4 a 5 horas, porque tem que ser pensado e calculado. E existem outros casos que a gente faz essa consultoria onde o cliente já tem as suas peças e a gente vai realinhar. Na verdade, a gente vai realinhar, porque a peça tem que sorrir para você. E você se sente bem. A casa fica muito gelada se você não coloca peças decorativas. A casa tem que te acolher, a casa tem que te abraçar. E isso não, assim, só você fazendo para você sentir a diferença que fica, para você sentir a energia. Há tempos atrás a gente atendeu uma cliente que ela fez a casa dela e ela não tinha condições naquele momento de continuar para fazer a parte de objetos. E ela esperou mais ou menos uns 3 meses. E eu achei ótimo ela ter esperado. Por quê? Porque quando ela veio fazer conosco, nós ficamos 4 horas fazendo toda a escolha dos objetos para a casa dela. Ela ficou tão satisfeita que ela até chorou quando a gente finalizou o trabalho dela. Ela falou, era uma coisa que eu queria muito. Então, quando a gente colocou na casa dela depois, ela falou assim, agora eu tô morando na minha casa de verdade. Olha. Agora eu sinto que é a minha casa, com a minha cara. Então, por quê? Porque a gente tem que ter a leitura dela, ver realmente aquilo que ela se identifica e dentro disso fazer uma harmonização. E ela ficou muito feliz. Ai, gente, isso não tem preço, Não né? tem. Isso não tem preço, né, Sô? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você faz um trabalho como esse, que você impacta ali diretamente aquela pessoa, que ela se sente bem, né, que ela tá vibrando naquilo, e que você sabe que aquilo ficou uma energia ali, isso é uma gratidão profunda, né, Sô? Porque o cliente, ele passa pra você, né? Ele passa essa emoção. E a gente capta, né? 29 anos de experiências, eu já fiz mais de 2.500 produções. E eu falo que cada cliente é um cliente especial, cada cliente é único, porque cada pessoa é única. Então, eu falo que tem o objeto certo para a pessoa certa. Quando eu vou fazer a curadoria dos objetos da Via Classic, eu não levo ninguém. Eu vou fazer compra para a Via Classic, eu vou sozinha, porque eu olho para a peça e a peça tem que sorrir para mim. Se a peça sorrir para mim, eu falo, essa vai. E aí, enquanto eu estou fazendo a escolha dos objetos, eu vou já pensando na harmonização, como é que eu vou colocar, eu tenho que pensar na altura, eu tenho que pensar no equilíbrio. Então, a casa, ela tem que ter harmonia, ela tem que ter equilíbrio, ela tem que ter cor, ela tem que ter sensação, ela tem que ter cheiro. E isso tudo traz uma alma para casa, né? A minha casa tem nome. Os meus objetos, eles sorriem para mim quando eu chego dentro de casa. Então, para mim, é um momento muito especial quando eu chego na minha casa e eu me sinto bem. Isso é único, né? Exatamente, é único. Ô, Sô, e me diz uma coisa, a gente sabe, né, a gente falando aqui de casa, de ambiente, de harmonia, muitas pessoas hoje têm 2 situações. Ou elas estão em ambientes corporativos, né, em empresas que muitas vezes essa harmonização está embutida e muitas vezes não, né? E hoje a gente também tem essa questão do home office. Muitas pessoas estão em escritórios dentro de casa, no pós-pandemia, né? E acabaram ali construindo o cantinho, como você disse, para poder trabalhar e fazer. Como é que você coloca esse universo da harmonização de objetos dentro do ambiente corporativo? O corporativo hoje mudou muito, né? Antigamente, o corporativo era uma mesa de escritório com o máximo um porta-retrato. Hoje, o que as pessoas buscam? Elas buscam o corporativo também um pouquinho da extensão da sua casa, né? Eu já fiz corporativo onde você, no escritório, você tem uma estante com alguns elementos decorativos. Lógico que o corporativo, você tem o seu ambiente de trabalho, você não vai colocar um vaso de flor no meio da mesa. Por quê? Porque é o seu ambiente de trabalho. Então, lá, a gente vai fazer uma composição um pouco diferente, mas a gente vai criar um campo, um cantinho de decoração, como se você estivesse sentindo na sua casa, aquele cantinho que você tá trabalhando, tá? Você para, olha, você fala assim, nossa, que ambiente harmonioso. É muito comum a gente ver hoje consultórios médicos, a gente tem feito muitas clínicas, onde lá também você tem toda uma ambientação. Parece que você está entrando numa sala, parece que você está entrando numa casa. Por quê? Porque você se sente acolhido, você se sente mais aconchegante. Então, você não fica olhando para as paredes, né? Cada detalhe, você vai
vivendo uma história na sua vida. Você vai, olha esse vaso, eu lembro desse vaso, uma viagem que eu fiz, tinha. Então, assim, também você vai trabalhando a sua criatividade, porque você vai relaxando. Então, o corporativo, hoje, ele mudou o contexto. Ele não é somente uma mesa vazia. A gente vai equilibrar os elementos. Óbvio que são menos peças, porque é um ambiente de trabalho, mas ele tem que ser um ambiente de trabalho onde você também tem uma harmonia e se senta bem, se senta feliz lá dentro. Legal. E então, assim, aquela coisa de ter só uma agendinha, uma caneta no seco, não precisa mais disso. Não precisa. Você pode colocar, fica legal, o pessoal que tá aqui, que é empresário, tá ouvindo aqui, ou você que tá aí na empresa, pode colocar, sim, um vasinho em cima da mesa. Pode colocar uma plantinha, né? Pode colocar algum objeto para dar um aconchego, que a ideia, só para ver se eu peguei o fio da meada. A ideia é você levar um pouquinho desse ambiente de casa, uma extensão da casa para o ambiente corporativo, para ficar mais aconchegante, é isso? Exatamente. Uma dica bem bacana é a gente ter aromas. Tá. Aromas dentro de casa, dentro do corporativo, fica assim um ambiente mais leve. Porque como você fecha a porta do seu escritório e vai embora, no dia seguinte, se você tiver um difusor de ambientes, onde tem aquelas varetas, ele mantém o ar mais leve. Então, no dia seguinte, quando você entra de novo no seu escritório, ele está com o ar mais leve. Ele não está tão pesado. Eu costumo, quando eu vou viajar, eu pego o spray para ambiente e eu passo na minha casa inteira. Quando eu chego, não é que eu vou ter a casa perfumada, mas eu tenho o ar mais leve, o ambiente mais leve, mais agradável. E o corporativo te pede isso também. Então, o corporativo mais ainda, ele tem que ter mais equilíbrio ainda. Por quê? Porque é aquele canto que você vai entrar, você vai trabalhar, você vai ter aquele espaço decorativo, com vaso, com flores, com plantas. Hoje em dia a gente tem plantas permanentes que parecem de verdade, elas parecem muito próximas ao natural, então ela te cria aquele cantinho de aconchego. A gente tem algumas prateleiras que você pode colocar seus livros, que você eventualmente tem de uso, mas compõe com objetos decorativos. Então você fica com aquele escritório como se estivesse numa sala dentro da sua casa. Fica super agradável e super aconchegante. Olha que legal, tá vendo? Então você pode colocar sim objetos no seu ambiente de trabalho e fazer essa composição como a Sônia disse. E o aroma é uma coisa que eu particularmente também, Sônia, amo. Eu adoro o cheiro. Eu gosto muito das varetinhas, né? Que é o difusor, né? E eu gosto muito de vela. Gente, como vela é gostoso. Nossa, você colocar uma vela assim num canto, num banheiro, né? Num lavabo, não é legal? É muito legal. E hoje a gente tem uma linha de velas que elas são próprias para residência. Por quê? Porque elas têm, na formulação, ela não pega fogo. Por quê? Porque é uma vela de gel. Então, ela vai derretendo por dentro o pavio. E realmente, assim, fica aconchegante e super cheiroso, né? Porque as velas hoje são perfumadas, elas ficam... E a vela é muito fácil para decorar. É um dos elementos mais fáceis que tem na decoração. Sim. É colocar a vela. Porque a vela, ela vai aconchegar. Ela não vai entrar como elemento decorativo, ela vai entrar como elemento de complemento na Sim. decoração e o aconchego. Então, você pode colocar a vela no banheiro, você pode até colocar no quarto, tá? Óbvio que você não vai acender uma vela e vai sair. A gente também tem que tomar todo esse cuidado. Mas você pode, antes de dormir, eu gosto muito também, às vezes, antes de dormir, uns 20 minutos antes, colocar um spray para ambiente no quarto, para deixar cheiroso. E na hora que você abre a porta, você sente aquele perfume... Ai, parece que você dorme melhor. Não é uma delícia? E o quarto em especial, Ju, é um canto que eu sempre falo, é o canto da casa onde ele tem que estar mais harmonioso. Tá. Porque é o canto que você vai dormir, ele tem que estar bem equilibrado e é o canto que você vai acordar de manhã. E ele tem que estar aquele canto gostoso. Por exemplo, eu nunca deixo a minha cama, eu sempre arrumo ela todos os dias. Eu não gosto de cama desarrumada. Tá. Um quarto com a cama desarrumada é um quarto bagunçado, é um quarto cansativo. Né? Então, a casa é a mesma coisa. Você tem que, sabe, coloca uma colcha. Não precisa ser nada muito sofisticado, mas assim, arruma a sua cama. Isso é muito importante. Tá. Coloca os seus objetos, coisas particulares suas, que você Sim. pode pôr porta-retrato, você pode, quem gosta de imagens, fica muito agradável dentro do quarto. Não precisam colocar muitos elementos no quarto, mas o quarto é um dos ambientes principais que você tem que ter harmonia, equilíbrio e peças
poucas peças, mas peças que te remetem ou a uma viagem, ou a decoração no todo do seu ambiente. Você vai ver que você vai dormir melhor e vai acordar melhor também. É tão importante o sono, né? Você falou essa questão de arrumar a cama, e eu li um estudo, né, que fizeram recentemente, inclusive dentro dessa parte mental, né, unindo as bioquímicas do cérebro. E eles falaram que as pessoas que arrumam a cama de manhã têm mais tendência a ter sucesso na vida. Você acredita? Isso daí, aí, aonde que remete isso, né? A gente falando em nível mental. Quando você busca essa harmonia, porque a organização, né? Eu gosto muito do nome que você usa, harmonização de objetos. Por quê? A harmonia, ela é uma das formas de você estar de bem com a vida. Se você está em harmonia, falando na vibração, na frequência harmônica, quando a gente fala estar em harmonia, significa que você está de bem com as coisas, que você está de bem com as pessoas, que você está de bem com o ambiente, né? Com o seu local de trabalho, com a tua casa. E quando a gente está em desarmonia com aquele local, a tendência é a gente conservar ali energias e formas de pensamento negativas. Então, organizar, arrumar a cama, ela dá uma conotação de que você está harmônico. E essa harmonia, ela vai atrair na sua direção mais situações semelhantes. Então, olha que legal. Exatamente. Esse estudo que fizeram. Você falou da cama, eu falei, tá vendo, gente? Aqui, hoje as comprovações científicas da neurociência comprovam, porque a Sônia é uma mulher de sucesso e ela arruma a cama todo dia. Faço questão de arrumar minha cama. Eu faço questão de arrumar minha cama. Não consigo sair de casa com a cama desarrumada. É isso aí, tá vendo, gente? Tem que deixar o local harmonioso, local gostoso, né? E, gente, claro que se você quiser mais dicas, quiser entender mais sobre como você harmoniza a sua casa, como você harmoniza seu local de trabalho, eu vou pedir para a Sônia passar o Instagram dela, que lá tem várias dicas, né, Sô? E também um WhatsApp para você que não tem Instagram. Não fica tranquilo que ela vai passar tudo. Segue a Sônia lá, a empresa dela, vocês vão ver dicas lá. E claro que se quiser mais informações, né? Só entrar em contato para contratar o serviço dela. Sônia, qual que é seu Instagram? Via Classic com C mudo no final. Via Classic Harmonização de Objetos. Ótimo. E qual que é o WhatsApp lá? O WhatsApp nosso é 11 96484 0208. Chama que a gente passa umas dicas, a gente manda uns vídeos que a gente fez que tá no Instagram, de como limpar a peça, de como harmonizar uma bandeja. Tem umas dicas bem interessantes. Que legal, maravilha, tá vendo, gente? Repete aí o zap para quem não conseguiu anotar. 11 96484 0208. Maravilha. E a sua loja fica onde, Sô? Fica em São Paulo, no Tatuapé, na Zona Leste, tá? A gente tá na rua Eleonora Sintra, número 22, no Tatuapé. Maravilha, gente. Ali, maravilhoso. Vi um local, assim, super agradável, que eu já estive lá. Realmente vale a pena você ir lá conhecer a loja. Sônia, olha que legal. A gente falou sobre harmonia do lar, a gente falou sobre harmonia nas empresas, né? E eu gostaria de fazer um fechamento de um pensamento aqui para a gente falar sobre harmonia na vida como um todo, né? Como é importante a gente estar harmônico com as coisas, né? A gente sabe que, obviamente, os ouvintes ou todas as pessoas passam por questões na vida que faz parte, né? Às vezes a gente passa por uma situação, passa por uma dificuldade, tem uma questão na família, e isso acaba tirando esse estado harmônico, né? Porque quando a gente fala de harmonia, pode ser que tenha uma pessoa que fala assim, mas você não sabe como é que tá a minha vida, você não sabe o que eu passei, né? E às vezes a pessoa tá numa situação e não consegue sair de lá. Mas é para isso que eu tô aqui toda terça-feira, é para te dar essas dicas e te ajudar a você dar um up, a você dar uma resposta certa para você chegar onde você quer. E quando a gente fala de harmonia, independente da situação que a gente está vivendo, é muito importante você querer estar harmônico. E eu falo muito de ações, né? Que a gente tem que ter a parte mental, né, positiva e harmônica, e unir isso a ações físicas que vão trazer aquele campo energético de fato, né, Sô? Então, imagine uma pessoa que está precisando dar um up agora, uma pessoa que está precisando dar uma resposta diante de uma questão, e imagina você fazer uma ação
e de repente harmonizar a sua casa e você colocar um aroma, acender uma vela, entendeu? Vai lá na loja da Sônia, compra um objeto consagrado, compra uma vela, compra um aroma, faz alguma ação física para que você altere o campo energético daquele momento, daquele ambiente. Porque se você continuar pensando nessa situação, vibrando nessa situação, questionando essa situação, sabe o que vai acontecer? Nada. Infelizmente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma ação real, verdadeira, de coração, e falar assim, eu vou fazer isso em nome da harmonia da minha casa. Eu vou fazer isso em nome da harmonia do meu casamento. Eu vou fazer isso em nome da harmonia com os meus filhos, com a minha família, com as pessoas que eu amo. E quando você tem uma ação de você ir na direção e falar assim, eu vou fazer isso em nome da harmonia, sabe o que acontece, meus amigos, minhas amigas? A harmonia vem, porque é uma lei do universo. Ele não pode fazer diferente. Se você realmente consagrar ali um objeto e colocar ali com intenção e dizer, é isso que vai acontecer na minha vida daqui para frente, aquilo ocorrerá, independente das circunstâncias. Então, às vezes, a gente acha que é uma coisinha simples. Ah, eu vou fazer. Não faça nada por fazer. Não faça só porque, vou fazer isso só por fazer. Não, faça para valer, faça com harmonia, faça com intenção. Coloca aquilo lá na tua casa, harmonize aquele ambiente, coloca aquele objeto lá, mas coloque com intenção. Que isso é muito importante, né, Sô? Com certeza. Você falou uma coisa muito importante, que é a consagração, né? Essa questão da consagração, a Ju fez uma consagração na Via Classic e eu posso falar que foi o antes e o depois. Então, isso é muito importante, porque no longo dos nossos dias, a gente se alimenta. E a consagração, eu digo, foi um alimento diferente para minha alma, para a alma da Via Classic. Porque foi uma experiência nova, que de tempos em tempos a gente precisa renovar. A gente trabalha com energia, mas a gente também tem que renovar nossas energias. E essa consagração foi extremamente importante, porque ela mudou também a energia da Via Classic. E os objetos consagrados, eles têm uma energia a mais. Eles têm um carinho a mais. Então, eu falo que quando o cliente compra um objeto da Via Classic, não é somente um vaso. É um vaso que ele leva uma consagração, um amor, um carinho, onde a gente vai alinhar a casa desse cliente, a gente vai dar consultoria para ele de como ele colocar, ele vem com a foto e a gente vai dar exatamente essa dica de como colocar esse objeto lá. A gente vai dar essa consultoria para ele a partir da foto que ele vem, deixa o ambiente dele mais harmonioso e mais equilibrado. E isso tudo regado a amor e carinho, óbvio, que sem isso não a gente vai, não vai, flui, né? Não flui. Então, você vê, gente, como é importante, né, a gente fazer esse trabalho em conjunto. E eu vou encerrando aqui o programa hoje, Sônia. Eu agradeço de coração a sua participação, a sua energia aqui com a gente, tá? Muito obrigada pelas dicas. O pessoal que está acompanhando aqui a gente, sigam lá a Via Classic, @ViaClassic. E para mais conteúdos como esse, me siga lá no @Juniza, com Z, oficial, tá? Estaremos juntos e semana que vem, no mesmo horário, a gente vai estar aqui juntinho. Muito obrigada, Sô. Obrigada, foi um prazer, Ju. Obrigada mesmo. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Super Cérebro. Apresentação da neurocientista, mentora e palestrante Juliana Nisa. Super Cérebro com Juliana Nisa.